Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem vimos que o amor de Deus Pai por cada um de nós é infinito, assim como o amor de Cristo. Hoje eu quero mostrar para você algo mais do amor de Cristo, do amor de Deus, que vai ajudar você a ter certeza da salvação. Quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, passou a existir um abismo entre Deus e a humanidade. Isso porque, de acordo com Isaías 59, verso 2, o pecado, a desobediência, o querer colocar-se no lugar de Deus, separa Deus e suas criaturas. Como o pecado nos corrompe, a nossa natureza corrompida não consegue mais estar em íntimo contato com Deus, porque nós seremos destruídos pela manifestação da pureza e da glória de Deus. Ou seja, um abismo passou a existir entre nós e a divindade. Só que para Deus, amigo ouvinte, a eternidade não seria a mesma coisa sem que nós estivéssemos lá. E para resolver este problema, Deus construiu uma ponte sobre o abismo para que você e eu pudéssemos atravessar por esta ponte e nos achegarmos até Deus novamente. Esta ponte é a cruz. Esta ponte é o sacrifício de Jesus. De acordo com João 1:1-3 e verso 14, foi Jesus, por meio da sua encarnação, que proporcionou que existisse esta ponte entre o abismo de separação entre nós e Deus. E de acordo com João 1, versos 1-13 e verso 14, olha a maravilha, amigo ouvinte. Não foi um Zé Ninguém, não foi qualquer um que morreu por nós na cruz. Eu vou ler os versos e quero explicar para você o que eu estou dizendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Jesus é chamado de o Verbo por ser o agente ativo da criação. Então, nesse texto aqui, no princípio, Jesus, o agente ativo da criação, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus, diz o verso 2. Agora o verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Em primeiro lugar, quem veio a este mundo morrer pelo ser humano não foi um Zé Ninguém, não foi qualquer um, foi o próprio Deus. Cristo, de acordo com esse texto, ele é Deus e é Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso aqui desmonta por completo. Só esse verso 3 já é suficiente para destruir a ideia herética de que Jesus foi criado. Porque o verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo. Ou seja, sem Cristo, nada do que existe veio a existir. Então, se Cristo foi criado e tudo veio a existir por causa de Cristo, então Cristo teria que ser o criador dele mesmo. Ou seja, uma contradição lógica que é uma aberração. Então, se o texto diz que tudo foi criado por meio de Cristo, isso significa que tudo aquilo que é criação veio a existir por meio de Cristo. E que Cristo é incriado, pois do contrário ele não teria participado de todo o processo da criação. Além disso, João 1,14 diz o seguinte: e o Verbo, ou seja, Jesus, o Deus eterno, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Amigo ouvinte, quem encarnou para poder morrer pelos seus e os meus pecados foi o próprio Deus. Jesus, na sua condição divina, ele não poderia morrer. Para isso acontecer, ele teve que encarnar, assumir uma forma humana. Com isso, Cristo se tornou, além de ser plenamente Deus, Cristo era plenamente homem. Amigo ouvinte, pare para pensar numa coisa agora. Quem morreu na cruz por você foi aquele que criou todas as coisas. De acordo com Hebreus 1:3, Cristo criou todas as coisas juntamente com Deus Pai. E ao mesmo tempo ele é aquele bebê que estava numa manjedoura, de acordo com Lucas 2:16. De acordo com Lucas 1:17, Cristo é aquele que mantém a vida de todas as criaturas, porque tudo e todos subsistem nele. Já Lucas 2:52 diz que é aquele que mantém a vida de todos
se fez homem para crescer em sabedoria, graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, o autor da vida decidiu assumir uma natureza humana para morrer pelos seus pecados. Isso deve fazer com que você tenha alegria, porque Deus ama você suficientemente ao ponto de Ele ter encarnado para morrer no seu lugar. É muito profundo imaginar que Deus se torna homem para poder morrer e pagar pela dívida que o ser humano tinha para com a própria lei de Deus. Isto revela, amigo ouvinte, um amor inigualável. E é por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou Cristo para julgar o mundo. Óbvio que o resultado de rejeitar a salvação será o juízo, mas o propósito de Deus é salvar o mundo. Portanto, se a segunda pessoa da divindade fez tudo o que fez, se o Criador do universo, se o autor da vida fez tudo o que fez para você ter a vida eterna, como que você não vai ter alegria pela salvação? Como que você não vai confiar na eficácia do sangue de Cristo? Pense nisso, amigo ouvinte, e siga confiante em sua caminhada cristã e de cabeça erguida. Um forte abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.